E aí, tudo bem com você? Jefferson aqui mais uma vez e hoje vamos estar comentando como que as coisas acontecem de forma repetida na vida das pessoas. Se por acaso é a primeira vez que você está aqui, clica nesse like que é gratuito para poder ajudar que esse vídeo suba e alcance outras pessoas e vamos logo dentro do nosso vídeo de hoje. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então vamos lá, entendendo como na verdade que as coisas se repetem. Toda a nossa vida é baseada através de experiência. Quando você se relaciona com as pessoas, fez aquelas amizades legais, ou quando você tem experiência de comer algo diferente, você sente aquele sabor estalando na sua boca, aquelas coisas trazem aquelas sensações maravilhosas diretamente para você e você então começa a vivenciar algumas experiências diferentes. Isso também se aplica a esportes, relacionamentos, novas oportunidades de trabalho, negócios também, networking entre diversas outras coisas. Tudo isso envolve a experiência, que é a capacidade da gente experienciar, viver coisas diferentes e trazer para nós registros sobre essas coisas onde nós temos a interpretação de como elas realmente acontecem. A nossa mente ela reage da seguinte forma: através das suas experiências ela compreende as coisas que estão acontecendo, ela dá um rótulo para que as coisas estão acontecendo, que a gente também chama de significado. Então esse significado passa a estar dentro da gente, através de um registro neural. E toda vez, quando a gente passar por situações semelhantes, a gente vai consultar esse registro uma outra vez. Exatamente por isso que as pessoas toda vez, quando se relacionam ou passam por situações que se assemelham a esses registros que estão aqui dentro, elas tendem a comparar, achando que será da mesma forma. Mas na realidade, não. Mas por conta dela mesma compreender e aceitar que as coisas são exatamente assim, que elas tendem a caminhar rumo aos ciclos repetidamente das coisas na sua vida, que a gente também chama de estado de loop. O que seria o estado de loop? É quando essa experiência desencadeia uma série de outras coisas que se repetem exatamente da mesma forma. Pode ter algumas alterações, sim, através da relação com que as coisas realmente acontecem, mas no final das contas os resultados acabam sendo o mesmo. Vou explicar para você. Digamos que alguém se preparou para o concurso público, estudou demasiadamente, exaustivamente, e chegou a determinado momento onde ela teve que fazer a prova. Mas por estar demasiadamente preocupada e ela não conseguir manter a calma e desenvolver a resiliência para que ela conseguisse lidar com aquela situação, ela obviamente ficou ansiosa e quando ela foi desenvolver a prova, ela não conseguiu lembrar muito bem das questões e como que se desenvolviam aquelas questões. E no final de tudo, o resultado foi extremamente negativo e então veio ali a decepção. Nesse cenário, vamos começar a interpretar como que as coisas aconteceram. Um indivíduo, que vamos colocar o nome dele de João, tá? O João, quando ele foi fazer essa prova, ele reagiu da seguinte forma: o João, ele passou por uma experiência. Essa experiência poderia estar relacionada com algumas coisas do seu passado, que toda vez quando ele se deparasse com algum evento semelhante, ele iria repetir aquele momento inconscientemente. Então, digamos que o João lá atrás, durante as suas experiências no período do colegial, ele teve momentos extremamente desconfortáveis onde ele precisava se empenhar ao máximo, mas ele tinha dificuldade de manter o foco e logo de aprender aquelas questões, por conta da pressão dos pais para que exigisse dele o melhor resultado. E, consequentemente, quando ele dava de cara com uma determinada prova, essas coisas impediam com que ele lembrasse com clareza. Logo, seus resultados foram extremamente ruins. E quando ele chegou na vida adulta, precisando prestar o concurso público, as coisas aconteceram da mesma forma, porque ele se colocou numa situação semelhante, logo o seu cérebro consultou aquela situação semelhante e fez com que gerasse nele o sentimento de ansiedade. Ele estava extremamente preocupado se iria conseguir desempenhar bem ou não. E quando ele chegou diante da ação, que era ele realmente executar a prova, a ação foi extremamente péssima e os resultados foram extremamente negativos. E o que a gente aprende aqui? Todas as experiências criam rótulos, e esses rótulos nos fazem entender como que as coisas, na nossa visão de mundo, elas são.
E por conta de termos isso registrado dentro de nós, tendemos a replicar isso para todas as outras coisas. Então, toda vez que nos depararmos com situações semelhantes, a nossa mente vai consultar essa rotulagem, vai gerar um certo tipo de sentimento dentro da gente, que a nossa ação vai ser exatamente como essa programação já está aqui. E o nosso resultado vai ser basicamente o mesmo. É um conceito muito simples. Se o meu rótulo diz uma coisa, todo o processo vai ser semelhante à programação que está aqui. Isso vale para relacionamentos amorosos, isso vale para relações de trabalho, isso vale para experiências em negócios, isso vale para atividades ou projetos pessoais, isso vale para a sua espiritualidade, isso vale para inúmeras coisas. Quando você começa a entender como isso na realidade funciona, você começa então a ter clareza do porquê a sua vida está do jeito que está. Quando você começa a entender como essas coisas acontecem, você começa a ter clareza por que a sua vida está da forma que ela está hoje. É simples entender isso. Então, sempre que você aceitar agir da mesma forma com essa programação que está ali, você está se auto-sabotando, impedindo que você experiencie algo diferente, para que você então tenha resultados diferentes. E existe uma chave muito simples que você pode começar a implementar aqui, que são perguntas. Você teve experiências negativas no passado? Beleza. Mas será que elas são exatamente como são hoje? Ah não, fulano de tal no passado fez isso comigo, tá. Mas o que garante que aquela pessoa ali vai fazer da mesma forma? Sempre em uma situação existem dois lados. Nunca existe apenas uma versão da mesma história. Quando você começa a enxergar isso, você tem clareza para entender o seguinte: eu posso observar as coisas de uma outra perspectiva. E isso vai me dar então a liberdade de começar a ter resultados diferentes. Se tem uma perspectiva diferente, logo os resultados podem ser diferentes. Mas isso vai depender se eu me dou a liberdade de começar a pensar e de enxergar as coisas diferentes. Pegue agora uma situação desagradável que aconteceu com você. Imagine agora, lembre-se dessa situação. Uma situação que extremamente deixou irritado, com muita raiva, inveja, ódio, eu não sei, mas alguma coisa que realmente cria algo ruim dentro de você. Preste atenção como que isso afeta a sua fisiologia, o seu físico, o seu interior, a sua mente. Olha como isso afeta você. Agora, pegue isso e esse evento que aconteceu, agora busque observar ele de fora e ver como seria se você realmente tivesse visto de forma diferente. Parou para pensar? Será que o resultado seria diferente? Provavelmente sim. Um outro exemplo muito simples que eu posso dar para vocês. Quando por acaso as pessoas estão dirigindo no trânsito e o veículo de trás ele entra em alta velocidade e corta o veículo que na verdade estava na frente, a tendência dos motoristas é começar a xingar, a explanar, a explodir por conta daquele outro motorista que está cortando. Mas eu não me questiono o porquê que ele está fazendo isso. Mas eu reajo diante da situação. Se eu realmente questionasse, isso está acontecendo por algum motivo. E esse motivo pode ser diverso dele. Pode ter alguém doente no carro precisando de socorro médico, pode estar atrasado para uma entrevista de emprego, ele pode estar com dificuldade e ele só tem aquela oportunidade para poder fechar o contrato com aquele cliente que tanto esperou, para poder então começar a gerar a sua primeira receita dentro do seu empreendimento. Observe que não é saudável e nem mesmo lógico eu simplesmente reagir por qualquer coisa e deixar com que isso me domine. Precisamos ser mais racionais, precisamos passar a pensar de forma compreensível e não deixar com que essas coisas dominem o nosso ser. Porque toda vez quando experiências acontecem por conta dessas programações que estão dentro da gente, nós tendemos a simplesmente reagir e não a questionar para encontrarmos novas respostas e também um novo estado de espírito. Mas quando a gente começa a fazer isso diferente, a nossa vida ela ganha um novo rumo, para que a gente então comece a enxergar novos caminhos e novas respostas, e não passamos mais a ser meras pessoas controladas por nossas emoções, e também abrimos a oportunidade para reprogramar
dar um novo significado a essas coisas que estão dentro da gente. E se você se der essa oportunidade, você vai estar num novo caminho para uma liberdade interior. E se por acaso ficou qualquer dúvida sobre o assunto do vídeo de hoje, se por acaso não ficou claro para você ou você quer interagir com a gente, deixe os comentários aqui embaixo, perguntas, sugestões, são extremamente bem-vindas para a produção de novos conteúdos para vocês. Não deixe de clicar nesse like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.